Seja bem-vindo à Lily School. Hoje vamos falar sobre 3 cargos polêmicos, a diferença entre eles, os salários, o analista de BI, o analista de dados e o analista de negócios. Ele tem diferença, não tem? Quanto que eles ganham? Vamos ver isso hoje. Bora lá! Olá, eu sou o Eric Marques, eu sou o consultor aqui da Lily School e hoje vamos falar sobre os salários, o analista de BI, o analista de dados, o analista de negócios, quais são as diferenças entre eles, existe diferença ou não? Por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque existe muita polêmica, tem gente que não sabe, pô Eric, me chamaram para um cargo aqui de analista de dados, faz sentido? Então, só para vocês entenderem um contexto do que nós temos, não tem uma resposta trivial, tá? Então, tipo, que é uma resposta certa de tudo em relação a esses 3 cargos. Porque tem empresas que chamam de formas diferentes. Então, eles têm essa questão dentro do mercado. Então, eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes do que acontece no dia a dia das empresas e também um pouco do salário que tem esses 3 cargos, que eu acredito ser importante para mostrar para vocês. E também é uma fonte de conteúdo para vocês acessarem, beleza? Então, o que nós vamos ver hoje? Vamos ver exatamente um pouco sobre cada uma delas. Então, antes de mais nada, antes de chegar ao final desse vídeo, se inscreva no canal se você estiver gostando do conteúdo, dê esse like e mande um comentário aqui pra gente, beleza? Bora lá! Então, o analista de BI. Vamos ver aqui o que temos sobre o analista de BI. O que eu acho importante aqui para falar para vocês sobre este profissional. Geralmente ele é um especialista em dados, ele é formado em finanças, economia, engenharia, mas ele tem um viés um pouco de TI, mais um viés de TI, ok? Então ele analisa os dados de outras áreas geralmente para tomar de decisão. Então ele ajuda outras áreas, isso é importante, tá? Então como que eu ajudo outras áreas? Ele também cria produtos como dashboards, análises, ele gera sugestões para outras áreas. Então, pô, se você seguir esse caminho, se você entender esse dado aqui, o que você pode fazer? Pensa num plano de ação dentro disso, ok? Então, ele trabalha no time de dados, geralmente num time de BI ou num time de TI, geralmente. Então, é um pouco variável isso dentro das empresas. Depende da maturidade da empresa. Ela está começando com a análise de dados, ela já está bem madura, então isso depende um pouco, tá? Mas o mais comum é ter um time de dados e ele ser alocado em áreas ali para alguns projetos específicos, ok? E o que ele usa no dia a dia? Excel, ele usa Google Sheets ali para compartilhar informação, ele usa Power BI, ele usa todas as outras de visualização de dados. E um diferencial aqui, que é importante citar para vocês, é que ele usa o SQL. O SQL é para coleta de dados. Então, ele entrar num banco, conseguir extrair essas informações para atualizar automaticamente, o SQL é um ponto ali importante, ok? E também o conhecimento do negócio, ele é importante, mas dentro das descrições de vagas, ele é um pouco ele não precisa do conhecimento tão profundo, porque ele trabalha numa área de dados, não numa área técnica, mas é um diferencial. Quem tem esse viés de negócio é um diferencial assim, para facilitar a comunicação e para você entender a dor da pessoa que vai utilizar o seu produto de dados, ok? Então, acho importante a gente falar aqui sobre o salário de um analista de dados. Então, eu vou colocar todos esses links aqui para vocês, tá? Do vagas.com. Então, aqui ele fala sobre os projetos de BI, aqui de ETL. O que é o ETL? É o extrair, transformar e carregar. É o processo que você faz para transformar aquele dado numa informação útil, como eu uso ela de jeito mais correto. E como que eu deixo uma automação dentro disso, ok? Aí tem um SQL, quanto que ganha, desde R$3.000 a R$6.400. Então, é um salário interessante aqui para um analista. Aqui fala as graduações. Aqui eu acho legal esse site aqui, que ele mostra, por exemplo, os cargos anteriores, analista de sistema, analista, administrador de banco de dados. Então aqui os próximos, consultor de BI, analista de sistema de BI. Então são várias coisas que você vê aqui dentro do analista de BI, ok? Então o vagas.com é muito legal, às vezes só tem que tomar cuidado para você saber se
tentar ter uma visão se tem bastante informação ou não. Porque às vezes você bate o olho e fala, pô, aqui em outro falava que tinha mais coisa que o cargo fazia, mas nesse tem menos. Então você tem que tomar cuidado porque tem menos, porque tem pouca informação, que poucas pessoas colocaram um analista de dados, um analista de BI. Tem que tomar cuidado com isso, ok? Então, só um ponto de atenção aí na hora que você for entender os dados que estão te passando, ok? Então, vamos ver aqui o analista de dados. Qual que é a diferença dele? Vamos entender um pouco mais aqui. Ele é um profissional ali que a formação dele é muito parecida com o analista de BI. Ele tem essa especialização em dados, mas ele é formado geralmente em uma área de exatas, ele pode ter uma outra formação, mas é formado em finanças, economia, engenharia, mas também, mais ainda que o de BI, esse viés de TI. Então, se ele for formado em análise de sistemas, TI, também é um ponto forte aqui dentro de um analista de dados, ok? Então, o analista de dados, ele ajuda em outras áreas, a tomada de decisão para outras áreas. Então, ele ajuda nesses indicadores, ele ajuda não para a área dele em si, mas para outras áreas. Ele cria esses produtos de visualização de dados, mas um pouco diferente do analista de BI. É a mesma coisa, com recomendações, sugestões, mas ele trabalha mais essa questão da estrutura dos dados. O ETL, ele trabalha muito mais forte esse ponto, tá? E ele trabalha no time de dados, geralmente, e também são alocados em outras áreas ali para dar esse apoio para outras áreas, ok? Então, gente, isso aqui uma forma mais genérica. Tem alguns casos que ele trabalha ali, depende da maturidade da empresa, se ela está no começo, se ela não está. Então, isso aí é um ponto ali que a gente não é uma resposta direta. Então, depende um pouco ali, alguns pontos, tá? Então, isso é importante dizer. Quais são as principais ferramentas que esse profissional usa? Google Sheets, ele usa o Google Planilhas aí, Excel, Power BI, todos esses para visualização. Só que agora é importante, para banco de dados, essa coleta de informação automática, SQL, Python, Git, banco de dados, ETL. Então, isso daí ele trabalha muito mais forte. Ele tem que ter mais conhecimento em mais linguagens, ele precisa trabalhar isso, ele precisa ser um especialista nessa questão, ok? E o conhecimento de negócio entra no mesmo quesito do analista de BI. Ele não é tão exigido, mas se tiver, é um diferencial muito competitivo. E por que eu falo dessa questão de negócio? Geralmente dentro das empresas é muito valorizado num líder ter essa visão de negócio, porque ele é responsável por indicador. Então, se você tiver um viés de negócio, isso quer dizer que você entende o macro e que você entende de pessoas, que você entende de resultado. Então, você provavelmente é a pessoa que vai ser escolhida para ser um líder. Então, sempre falo sobre essa questão de conhecimento de negócio, ok? Então, antes de pular aqui para o próximo, vamos falar sobre o analista de dados. O analista de dados tem um salário médio aqui de R$ 3.094, ele está um pouco mais abaixo, e era aqui que eu queria mostrar para vocês um ponto de atenção. O analista de dados ele pode ganhar mais que isso aqui, tá? Eu achei que essa informação está um pouco crua dentro do vagas.com, mas aqui ele fala que o próximo cargo dele é de um administrador de banco de dados. E no outro, não sei se vocês lembram, né? Aqui, ó, o analista de BI, ó, administrador de banco de dados. Era o anterior ao analista de BI. Então, não está tão coerente essa informação. Eu tomaria cuidado e pesquisaria um pouco mais sobre o analista de dados, sobre a carreira que ele segue, ok? Mas, se for parar para pensar, um analista de dados trabalha muito com estrutura de bancos, essa arquitetura de banco de dados, bem para um viés de TI, para você ir avançando nessa questão, como você trabalha isso lá dentro. Beleza? Então eu daria uma olhada melhor sobre essa informação aqui. Beleza? Vamos lá. Então o próximo passo nosso é falar sobre o analista de negócios. Então o que faz um analista de negócios? O analista de negócios, ele é formado numa especialização. Então, Eric, como assim uma especialização? Então, Eric, era de engenharia. E aí eu comecei a entender um pouco mais de dados, ter esse viés de Excel, entender como eu apresento melhor o dado para o meu gestor. Então, Eric, como você apresenta isso melhor para mim? Como você entende mais os indicadores? Então, você escolhe uma pessoa dentro da área que tem mais essa facilidade
para estar à frente daquilo dentro da área. Um gerente procura muito uma pessoa assim. Essa pessoa se destaca bastante. Então, ele geralmente é especialista nisso, mas ele não tem um viés tão de TI, mas de dados, ok? Então, ele analisa os dados da própria área para tomada de decisão, ajuda o gerente a isso, a criar até planos de ação. Ele é alocado nesses times, ele é chamado geralmente de analista de finanças, de engenharia, de operações, administrativo, de logística. Então, ele é chamado assim dentro das empresas, tá? Então, se você tem um analista como esse, é que ele está te ajudando a tomar decisões e ter resultado dentro dessa área. Então, o que ele tem mais? Né? Quais são as principais ferramentas? Então, Excel, Google Planilhas, ele usa bastante o Power BI, essas outras de visualização, e ele é responsável pelos principais indicadores de negócio da sua própria área. Então, ele precisa, se tiver algum trabalho manual, ele precisa facilitar isso. Então, pô, vou colocar para preencher no Google Planilhas, vou preencher dessa forma. Como que eu coloco um pequeno aplicativo pelo Power Apps aqui para colocar essas informações? Então, ele pode ser esse responsável por esses projetos. Esse analista de negócio, ele está sendo muito visado dentro das empresas e muito valorizado. Quando você perde uma pessoa dessa que tem esse controle dos dados, é difícil você recuperar se não tiver tudo bem organizado, ok? Então, quanto que ganha essa pessoa? O analista de negócios, eu acredito muito que ele está dentro da carreira, né? Se eu começar numa carreira de logística, eu começo lá embaixo como estagiário, um analista de negócio, um analista de logística, ele tem que passar nesse período para depois virar um gerente. Então, ou um coordenador, ou um supervisor. Então, o analista de negócio está muito dentro das carreiras. Então, se alguém me perguntar, Eric, faz sentido eu virar um analista de logística? Com certeza faz. Então, faz sentido eu ficar vendo dados? Isso aqui não está dentro das minhas expertise, eu preciso ter essa visão de negócio. Se você tiver, você vai ter um diferencial competitivo em relação às pessoas. As pessoas que estão muito numa área técnica e não têm essa visão de negócio, geralmente vira um especialista. Se você quiser ter essa visão, não está errado, ok? Mas quem tem essa visão de negócio tem um diferencial para virar um coordenador, para você galgar esses cargos de liderança para quem quer seguir essa trilha, ok? Então vamos lá. O analista de negócios, gerenciamento de projetos, porque é dentro da área dele, ele não só pensa naquilo, mas ele ajuda em mapear os processos, criar plano de ação, faz uma análise vertical, 5 porquê, analisa aquilo, ajuda a dar resultado, bota a mão na massa. Então é um profissional, um trabalho bem interessante ali dentro de uma área de negócio. Então, quanto que ganha? De R$3.000 a R$6.500. Então, a pessoa começa ganhando 3.000, sabe mexer no Excel, começa a ser valorizado. Se perder ele, a empresa vai perder muito. Então, ele começa a ser valorizado dentro da sua carreira. Aqui algumas formações um pouco mais técnicas e aqui também as trajetórias profissionais. Do analista de negócio, ele parte para um gerente da própria área e aqui ele está falando, pode virar um gerente de projetos, ele pode virar um consultor de negócios também, porque ele cria esse viés de negócio. Como assim viés de negócio? Ele entende de áreas. Quando você entende de áreas, você pode atuar em qualquer lugar. Então, isso que é um diferencial de quem trabalha com quem tem esse conhecimento de negócio. Eric, como assim conhecimento de negócio? Entender de indicador, se eu fizer isso aqui vai aumentar o resultado, vou reduzir custo e vou aumentar lucro, por exemplo, ok? Então, o que mais é importante a gente citar aqui? Eu queria deixar umas recomendações finais para vocês. O objetivo de todos aqui é gerar informações importantes para a tomada de decisão estratégica. Então, o gerente tem muita coisa para fazer e ele precisa desse apoio, ele precisa ter informações mais rápidas. Os dados hoje são muita informação, mas como que eu analiso aquilo de um jeito rápido e fácil para aumentar o meu resultado? Então, você precisa gerar esses insights. Os analistas, eles são responsáveis por ser guardiões de indicadores da empresa. Então, se o indicador estiver errado, a responsabilidade vai ser deles? Vai, mas eles são responsáveis para conseguir fazer o time girar pelo resultado final. Então, isso é extremamente importante, beleza? E uma dica final aqui para vocês seja um profissional que busque outras ferramentas. Então, se você é analista de BI e vai ficar só no SQL,
em algum momento você vai ficar para trás. Você acha que a pessoa prefere alguém que tenha o SQL ou que tenha mais umas outras duas ferramentas no portfólio de ferramentas ali no leque, ok? Então esse aí é um ponto importante e uma dica final que eu tenho para dar para vocês. E não tenha medo do efeito pato. O efeito pato é que você tem várias prioridades, várias ferramentas. Você pode ser especialista em uma, mas outras podem agregar para essa, porque às vezes é só essa ferramenta, o Power BI, por exemplo, só ela às vezes não dá a solução completa. Você precisa ter um pouco de conhecimento em outras e ela vai te diferenciar dentro do mercado. Se você gostou, se você tem outras dúvidas para deixar para a gente, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todas, beleza? Se inscreva no canal, dê o seu like e valeu! Tamo junto, gente!